A graça e a paz aos irmãos, amém? Deus possa estar ricamente nos abençoando como Ele tem nos abençoado, né? Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ministrar a escola bíblica dominical. Sentimos, na verdade, a falta de muitos irmãos. Irmãos não sabem que está perdendo essa série de estudos que estão sendo ministrados pelo pastor. Provavelmente que eu substituí o pastor na aula 5, mas foi muito proveitoso para todos nós. E nós louvamos a Deus também pela vida do pastor. Ele era para estar aqui à noite, mas o voo foi cancelado e provavelmente ele não pôde estar aqui conosco. E os irmãos estão bem? Estão bem mesmo? Estão felizes? Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem com o coração alegre, né? A gente às vezes tem os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente deixa lá fora e quando entra na presença do Senhor, a fartura de alegria, né? Porque o Senhor ele é capaz de suprir as nossas necessidades, suprir as nossas tristezas. Por isso, há motivo de a gente glorificar a Deus e a gente entender que nós estamos no culto, né? Esse culto é para louvar a Deus, glorificar o nome dele. Nós não estamos num velório, nós estamos na igreja do Senhor, cantando louvores a Ele, exaltando o nome dele. Por isso, para a gente é uma honra muito grande poder, independente de estar cheia a igreja ou estar menos gente, mas o importante é que nós estamos na presença dele, glorificando o nome dele, fazendo aquilo que ele determinou para nós. E na escola dominical nós aprendemos que nós somos trabalhadores da vinha, ou da vindeira. E todos nós estamos engajados, não é? Nessa missão de videira, de pregar o evangelho, de anunciar as verdades de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem. Obviamente que nós vamos também nos despertar para isso, arregaçar as mangas, cruzar os braços e sair aí pregando o evangelho, discipulando as pessoas mais próximas da gente, às vezes um amigo de trabalho, alguém da família, um membro da família, que às vezes nós não temos discipulado. Se você não pode evangelizar, pelo menos você discipule. Discipular é também uma ordem de Jesus. E de fazer discípulos, ele ordenou que nós fizéssemos discípulos. Mas antes de pregar, eu quero cantar com os irmãos. Eu sou um bom cantor, né? Mas a gente arranha direitinho aqui para o louvor do Senhor Jesus. Louvado e glorificado é o nome dele. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia,
salvação pedir, me renderei. Se ao seu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tudo seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu convido você agora para você abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Vê a transparência aí, minha amada. Evangelho de João, capítulo 4. A gente vai ler do 1 ao 7. Texto muito conhecido. Me chamou muita atenção esse texto. Eu quero compartilhar com os irmãos. Está aí a transferência. Muito bem. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia. Repita comigo, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhes, repita comigo, por favor, e era-lhes necessário passar por Samaria. Mais uma vez, vamos repetir. E era-lhes necessário passar por Samaria. Eu vou ler sozinho, pode ficar tranquilo, irmãos. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Vamos repetir novamente, irmãos, aqui comigo, verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. É interessante que eu fiquei preso, eu quero ficar preso com os irmãos, uma palavrinha chamada era necessário passar por Samaria. Eu fiquei pensando sobre esse texto. O que é necessariamente essa palavra? O que significa a palavra necessário? Ou necessidade? Em outras palavras, que não se pode dispensar. Vai guardando aí. Que é essencial, indispensável, que não pode deixar de ser, forçoso, inevitável, que deve ser feito. Tudo isso são o significado dessa palavra necessário. E o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, e era-lhes necessário passar por Samaria. A narrativa de João do capítulo 4, aonde acabamos de fazer a leitura, vai trazer para nós um trecho da história que conta Jesus, que ele vai deixar a Judéia. Mas antes de ele deixar a Judéia, ele é batizado por João Batista. João Batista está no deserto da Judéia, pregando, batizando muitas pessoas ao arrependimento. E a pregação de João Batista é uma pregação dura, é uma pregação marreta, vamos dizer assim. Ele diz, arrependei-vos, porque se vocês não se arrepender, vocês vão para o inferno.
E nesse espaço e nesse lugar em que João Batista está pregando, vem Jesus também ser batizado por João. Aí João batiza Jesus. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que Jesus diz algo sobre João Batista. Ele diz assim: não há homem nascido de mulher mais poderoso, mais correto do que João Batista. Jesus faz elogios a João Batista. Porque João Batista, o ministério dele dura muito pouco, 6 meses mais ou menos. Mas ele prega o evangelho, ele anuncia o evangelho. E o texto diz que Jesus Cristo, ele saiu do sul de Israel, ele estava na Judeia, e ele queria ir para um outro lugar chamado Galileia. Ele queria ir para o norte, ele queria ir para a Galileia. O que tinha na Galileia? O que levou Jesus a pensar para ir para a Galileia? Ele chama os seus discípulos. Interessante que Jesus ele procura o caminho mais complicado, que não era habitual aquele caminho dos judeus passar por aquele caminho. E Jesus diz assim: olha, eu vou agora magiar pelo Mar Vermelho, pelo Mar Mediterrâneo, eu vou até a Pérea. Tinha outros lugares muito mais curtos para Jesus ir. Mas Jesus prefere um local mais pedregoso, mais árido, mais quente. Qual era esse imperativo de Jesus? O que levou Jesus a ir por esse lugar que era desconhecido, que não era de costume para aquelas pessoas que estavam ali? Ele procurou um caminho muito mais difícil e muito mais complicado. Eu posso até estar dizendo, claro, é um grifo meu. Os discípulos dizem: esse camarada está doido. Jesus está maluco. Como é que ele vai por esse caminho, um caminho complicado, difícil, assaltos, e ele vai por aí, que não era costume dos judeus ir por esse caminho? E aí Jesus disse para o discípulo: olha, eu vou descer por esse caminho, eu vou para a Galileia por aqui, eu vou descer aqui, no mar Mediterrâneo, eu vou descer. E os discípulos disseram: esse homem perdeu o juízo. E eu fico me perguntando, irmãos, por que Jesus teve que ir por aquele caminho, que era um caminho que ninguém passava por ele, que não era um caminho bom, e Jesus então prefere ir por ali? Por algumas razões. Por algumas razões, que são razões de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele teve que deixar a Judeia. Deixar não é fácil, porque na Judeia era um lugar de batismo, era um lugar de encontro, era um lugar de consagração ali, era um lugar onde vidas eram restauradas, era um lugar onde pessoas eram batizadas. Os discípulos de Jesus batizou muito mais do que os discípulos de João. Jesus não batizou ninguém, porque a gente viu isso no texto. Mas era um lugar consagrado ali na Judeia. E Jesus diz: eu vou por aqui, porque eu quero atravessar a Samaria. Samaria. Se os irmãos notarem, Samaria, aonde ficavam os samaritanos. E havia uma rixa muito grande. Havia uma briga milenar entre os judeus e os samaritanos. E a Bíblia diz isso, que os samaritanos não se davam com os judeus. Os samaritanos, para os judeus, era um povo de segunda categoria, era um povo místico, era um povo onde havia judeus e gentios ali, era uma raça, uma cultura que adoravam totalmente um Deus diferente, era uma cultura diferente, e havia uma briga milenar entre eles se odiavam, havia um ódio estancado entre Samaria e os judeus. Todo dia as lanças, as armas e as armadilhas estavam preparadas para um golpear o outro, para tirar a vida do outro. Havia um ódio entre esses dois grupos.
E eu fico imaginando, porque a palavra de Deus diz que quando a gente lê esse texto de João, nos deixa claro que havia pelo menos 3 razões pelas quais Jesus fez a opção de atravessar a Samaria. E essas razões continuam a ser razões de Deus para invadir terrenos minados, para visitar lugares os quais ninguém visita, para se aproximar de gente os quais ninguém se aproxima. E Jesus vai para Samaria, atrás de uma moça lá que tem Samaria. E eu quero trazer aqui para essa noite. Talvez você esteja vivendo uma Samaria na sua vida. Talvez a Samaria da sua vida seja o seu casamento. Talvez a Samaria da sua vida seja o esposo ou a esposa. Talvez a Samaria da sua vida seja a parte financeira, econômica sua que você está atravessando. Você está passando por lutas. A Samaria muitas vezes é os atritos familiares. As famílias não se unem. As famílias não têm unidade. As famílias vivem em intriga. As famílias vivem em labuta de desunião. Talvez a sua família seja uma Samaria. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo quer entrar na Samaria da sua vida, na Samaria da sua família, na Samaria dos seus filhos. Ele quer atravessar e ele quer invadir essa Samaria. Ele quer tirar o ódio. E a gente aprende aqui que Samaria é pedagógica. E a gente tira lições profundas aqui desse texto que era necessário passar por Samaria. Nós estamos vivendo uns momentos difíceis. De política. E o ódio tem se apresentado todos os dias. Um defende um partido, outro defende outro partido, pessoas tirando a vida de outras pessoas. O ódio, a raiva, a ira está no centro desses problemas políticos que estão surgindo. E a igreja ela não pode cruzar os braços. A igreja tem que estar orando, sabe para quê? Para tirar esse rancor, para tirar esse ódio que muitas vezes tem tirado até a vida das pessoas. Talvez a Samaria da sua vida seja o ódio que você tem muitas vezes do seu pai. Talvez a Samaria da sua vida seja o ódio que você tem da sua mãe, porque tua mãe te chamou a atenção, reclamou de você, porque você está namorando com a pessoa errada, dizendo para você, minha filha, esse rapaz não é para você, e criou uma revolta dentro do coração da filha, e está um ódio estagnado, ou seja, dentro da relação familiar, e muitas vezes você está vivendo essa Samaria na pele, dentro da sua própria casa. Talvez você esteja vivendo a Samaria do ódio, da falta de amor, da falta de perdão. Talvez você esteja vivendo isso. E quando eu falo aqui de Samaria, eu não estou falando aqui de Samaria geográfica. Eu não estou falando de um lugar. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando da Samaria da sua vida, que muitas vezes você não deixou Jesus passar, nem atravessar, nem chegar nela. Talvez a sua Samaria seja a sua vida espiritual, que está um bagaço. Talvez a sua Samaria seja a sua vida sem dedicação a Deus. Talvez a sua Samaria seja uma pessoa extremamente que murmura o tempo todo, que briga o tempo todo, que se intriga o tempo todo. E é necessário que Jesus atravesse a Samaria da tua vida. E esse desejo de visitar esses lugares que não são visitáveis e não aconselháveis pelas mesmas razões. E a primeira delas afirma no verso 9, no capítulo 4. É aquela que diz que Jesus foi a Samaria porque ali havia uma antiga inimizade. Porque ali muitos séculos havia um ódio guardado, acumulado. Porque ali as almas humanas tinham se transformado em poços amargos, onde havia sentimentos de morte. E aquele lugar se transformara numa zona minada, onde as memórias estavam feridas, machucadas, onde as pessoas tinham ódio acumulado e elas faziam as pontas das suas lanças todos os dias, emocionalmente, psicologicamente falando.
para golpear o outro, o qual ele odiava. Samaria era isso. E diz a Bíblia que judeus e samaritanos não se davam já há muito tempo. Eles eram irmãos, eles tinham os mesmos antepassados. Eram todos descendentes de Abraão. Ele chamava de Deus o mesmo Deus, mas eles tinham um ódio histórico. Os judeus julgavam os samaritanos de segunda categoria e promíscua do tempo de Deus na vida daquelas pessoas. E os judeus, os samaritanos olhavam para os samaritanos e diziam assim: que gente arrogante são os judeus. São arrogantes da alma dos outros. Não tem piedade. E essa luta, essa briga era constante entre eles. O ódio crescia entre eles. E esses dois grupos cresceram profundamente cruéis. Eles eram cruéis. É justamente nessa zona do ódio, da amargura, do rancor, do ressentimento, das pontas afiadas, das facas preparadas, da espada pronta para guerrear, onde as pessoas cavam seus poços, amontoam as suas trincheiras para pregar as suas armas. É justamente aí, nesses lugares, aonde o ódio impõe as regras. É aí, exatamente aí, nesses lugares, que Jesus decide atravessar e passar. E aqui tem uma lição para nós. Aqueles que fazem missões. Quando a gente recebe uma responsabilidade de fazer missões, a gente tem que passar nas Samarias. A gente não tem que escolher o lugar bom, agradável. Às vezes a gente tem que passar por lugares, às vezes, ardios, por lugares difíceis. Porque pegar o evangelho, irmão, não é fácil. A Bíblia diz que nós devemos pregar a toda criatura o evangelho. A gente não tem que escolher se o camarada vai ouvir ali é bonzinho, não. A gente tem que enfrentar esses lugares difíceis e pregar o evangelho, entrar na Samaria dessas pessoas e mostrar Jesus na vida dessas pessoas. Fazer missões não é fácil. E aqui está um exemplo muito claro para aquelas pessoas que querem fazer missões. E a lição de Jesus é que entrar na Samaria é algo pedagógico. É algo que vai nos ensinar. Quando você prega o evangelho em uma comunidade difícil, você aprende muita coisa com as dificuldades. Você aprende muita coisa quando há um repúdio por o evangelho. A gente viu aqui na escola bíblica dominical que Paulo foi preso. Ele foi preso, sabe por que ele foi preso em Roma? Porque ele estava pregando o evangelho de Jesus. Ele estava preso. Enquanto estava preso, ele estava orando com alegria para os seus cooperadores, aqueles irmãos que estavam também intercedendo por ele. E não é fácil pregar o evangelho. Paulo disse que viver é morrer, mas morrer em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é isso que a gente aprende. E às vezes o ódio tem derrotado e arruinado a vida de muitas pessoas. Mas eu estou aqui hoje em nome de Jesus. O Espírito Santo está hoje aqui para desmontar essa armadilha do teu coração. Talvez você seja filha machucada com o pai. O ódio mata. Tem um monte de gente que está doente por causa do ódio. Acaba se transformando em problemas da pele. O ódio mata. Câncer. Doença do sangue. Problemas respiratórios. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. É interessante que os apicultores afirmam que uma abelha pica uma pessoa e o ferrão se enterra no corpo da vítima de uma maneira tão violenta e profunda que leva a abelha à morte. É isso que muitas vezes provoca o ódio. O ódio, ele transforma em nossa própria morte. É como o ferrão da abelha. A apêndice da abelha é a vida dela. Ela ferrou a pessoa. Ela perdeu a própria vida. E é isso que está acontecendo com muita gente. O ódio está matando as pessoas. O ódio está destruindo as pessoas. O estresse, a depressão, o medo, a fobia. Uma série de doenças que está aparecendo, né? Principalmente em crianças, adolescentes. Crianças, adolescentes com ansiedade, com depressão.
Estamos vivendo dias difíceis. E nós precisamos, como igreja, acordar e falar para as pessoas que Jesus Cristo quer entrar na Samaria da vida delas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também acontece com a nossa vida quando nós estamos cheios de rancor e de ódio. Estamos exercendo a nossa própria morte espiritual. Guardar ódio não é bom. A gente também está morrendo espiritualmente. Eu me lembro uma vez que eu fui atender uma jovem, estava já no estado terminal, e me convidaram para eu ir àquela casa. E conversando com aquela jovem, ela não queria conversa com ninguém, inclusive comigo ela não queria. E eu entrei no quarto dela e comecei a conversar com ela. E a conversa dela, ela não quis dizer o que era. Eu insisti com ela, doente. Ela disse: eu queria ver a morte da minha mãe. Eu tenho um ódio da minha mãe. Eu não suporto a minha mãe. Eu digo: mas você está nesse estado, você tem que perdoar a sua mãe, porque não te faz bem. O ódio faz adoecer o coração. Não é bem, não é bom para você. Libere esse ódio que você tem no seu coração. E comecei a ministrar para aquela jovem. Comecei a falar para ela que o perdão era essencial. Ela não ia morrer da maneira como ela estava, porque ela ia para o inferno. E com muita insistência, eu fiquei em espírito de oração o tempo todo com aquela jovem. E aí ela disse: eu senti um bálsamo no meu coração com a sua palavra. Eu disse: eu posso chamar a sua mãe aqui para você abraçá-lo e vocês se perdoarem? Ela disse: não, hoje não. Hoje eu não tenho condição de fazer isso. E eu insisti, a gente tem que ser insistente. E orando, né, irmão? Porque não é fácil lutar com o demônio. Porque a moça estava praticamente cheia de ódio, de demônio no corpo. Eu insisti com ela e comecei a clamar orando mesmo, orando por ela. Foi aquele momento que ela começou a derramar assim lágrimas, copiosamente. Aí: eu posso convidar a sua mãe para vir? Chamei a mãe, entrou no quarto e elas se abraçaram, se perdoaram. E quer saber o resultado, minha irmã? Aquela menina foi curada e não morreu, para a glória do Senhor Jesus. O perdão adoece o coração. É por isso que tem muita gente que está espiritualmente falando aqui, fraco, sem alimento espiritual, porque não conseguem perdoar, porque não conseguem vencer o ódio, porque não conseguem vencer a ira. E é importante que a gente se liberte disso. Eu, como psicólogo, uma das coisas que eu mais trabalho na vida dos meus pacientes são a vida pregressa deles. E tem muitas histórias de traumas infantis que leva a uma mudança de caráter e uma mudança de personalidade, trazendo uma série de problemas de saúde. E a gente consegue, através, às vezes, uma palavra desse tamanhozinho, que a mãe falou para aquela menina lá quando ela tinha 8 anos, 9 anos de idade, ela vira um turbulhão, ela vira um vulcão e arrasa a vida daquela pessoa. Porque aquilo fica guardado. Aquele tempo. Então, quando aquela pessoa tem um insight, o que acontece? Ela descobre que aquela palavra foi tão simples, que não foi uma palavra tão pesada, que ela consegue se libertar desse trauma. Às vezes nós temos guardado em nossos corações mágoas do passado, mágoas da infância, mágoa do seu pai e da sua mãe, traumas infantis que têm deixado você doente. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus quer arrancar do nosso coração todas essas amarguras. Jesus quer arrancar do nosso coração todo o rancor. Olha, não teve uma pessoa, eu acho que não teve uma pessoa nesse mundo que apanhou mais do que eu. Eu apanhava sem nenhum motivo. Meu pai, ele não suportava quando eu sentava na mesa. Eu apanhava com aqueles chicotes de cavalo,
que tinha arruela, ainda tinha um negócio de cobre nas costas que ficavam as latas de sangue no meu corpo. Mas nem por isso, meus irmãos, eu odiei o meu pai. Nem por isso me transformei numa pessoa ruim ou má. Eu perdoei o meu pai. E foi a pessoa que cuidou dele quando ele estava no fim da vida. Foi eu que cuidei. Eu não guardei a amargura do meu pai. Não guardei. Eu poderia guardar muita mágoa dele. Mas hoje, até hoje, eu tenho saudade dele. Ele faz parte da minha vida, da minha existência e do meu crescimento e do meu caráter. É isso que eu vim dizer para você aqui nessa noite. E dizer também para você que a palavra de Deus, quando ele chega ali, ele conversa com uma pessoa que diz: Senhor, me diga onde é o lugar. E a gente percebe aqui, em segundo lugar, que a palavra de Deus nos diz porque Jesus era necessário atravessar a Samaria. Sabe por quê? Porque ali havia um povo se alimentando de uma religião vazia. Repita comigo. Em segundo lugar, foi necessário Jesus atravessar a Samaria, porque ali havia pessoas se alimentando de uma religião vazia. É o que a gente está vendo nos dias de hoje. As pessoas se alimentando de uma religião vazia. E diz a palavra de Deus, quando ele chega ali, ele conversa com uma pessoa que diz: Senhor, me diga onde é o lugar que a gente deve adorar. Os discípulos vão comprar comida na cidade, Jesus está com sede, mas sede de água, e ele vai até o poço de Jacó, pega água. Quando ele chega no poço de Jacó, de Abraão, de Sicá, tem uma jovem bonita ali, com um cântaro, pegando água, e Jesus chega para ela e diz: dá-me de beber. E automaticamente ela diz, ela percebe o sotaque de Jesus. Ela diz: como, sendo judeus, pede a mim água, que sou uma mulher samaritana? E Jesus diz assim para ela: se tu soubesse quem é que está pedindo água para ti, ele te daria, se você pedisse água, te daria a água da vida eterna. E Jesus diz assim: vai chamar o teu marido. Ela diz: eu não tenho. Jesus diz: eu sei que tu não tem, tu já teve 6 maridos. Onde é que nós devemos adorar? É aqui em Jerusalém? Qualquer outro lugar? É aqui ou em Jerusalém? Onde é que nós devemos adorar ao Senhor? Onde é a nossa adoração? Porque nós temos adorado aqui. Jesus diz assim: olha, Deus está atrás de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ela estava ali, numa religião vazia, adorando um Deus vazio. Ela não recebia as respostas de Deus, porque a vida dela era um fracasso, a vida dela era uma miséria, e foi necessário Jesus entrar na vida daquela jovem. Quantas jovens estão vivendo de uma vida desordenada? Quantas jovens estão vendendo o seu corpo? Quantas jovens deixaram a igreja, estão vendendo o corpo? Quantas jovens estão na prostituição, no adultério? Quantas jovens estão nos leitos dos motéis? Quantas jovens, de vez de estar servindo a Deus, Jesus quer entrar na Samaria dessa jovem, transformar a vida delas em algo bom e agradável a Deus. Como aquela jovem que Jesus teve um encontro ali com ela, se debateram, se conversaram. Que vida é essa que você está levando, minha filha? Sua vida está errada. Esse marido que você tem não é teu. Ela já tinha tomado 6 maridos, irmão. Ainda vem falar de adoração. Vem falar de adoração. E Jesus, então, faz menção para ela. E diz para ela que ela precisa consertar a vida dela. Onde é que a gente deve adorar? Aqui ou em Jerusalém? Jesus diz: olha, filha, a gente não adora a Deus num lugar. Você pode ter um pai religioso. Deus é espírito. Importa
que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Pai espiritual não vai salvar o filho nem a filha. Não é porque eu tenho um pai, ou porque eu sou um pai espiritual, que eu vou salvar a vida da minha filha, de maneira nenhuma, ou dos meus filhos. Às vezes nós estamos no lugar errado, com a vida errada, adorando a Deus de uma maneira errada. E em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que era absolutamente forçoso, imperativo para Jesus atravessar a Samaria, porque ali havia um pecador com sede da palavra de Deus. Diz que quando Jesus chegou ali, ele viu uma mulher franzina, esquia, talvez bonita, era meio-dia, ele tinha ido ao poço pegar água, Jesus estava debaixo do sol castigante, sedento, assentou-se à beira do poço, está com sede, ele olha nos olhos da menina, percebe, pede água para ela, diz, olha, o poço é fundo. E Jesus diz para aquela mulher, dá-me de beber. Percebe então o sotaque, como eu já falei. Aí Jesus olha para ela e diz, olha, quem beber dessa água voltará até sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a que eu lhe der água será uma fonte que jorre para a vida eterna. E a mulher disse, dá-me desta água para que eu não venha mais aqui tirar água. Eu preciso beber dessa água, eu preciso me alimentar dessa água. Essa água é a água de Jesus, é a água espiritual para alimentar a nossa vida. Ele não está falando de uma água de H2O. Ele está falando da água da palavra. Ele está falando da água que jorra a vida. Ele está falando da água que dá paz no coração, na vida espiritual. Ele está falando de uma água que ninguém é capaz de dar, somente Ele é capaz de saciar a nossa sede, somente Ele é capaz de alimentar a nossa sede sedenta, e Ele alimentou a sede daquela jovem bonita, e a Samaria de Deus entrou na vida daquela jovem, e ela reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está com sede de Deus? Davi disse que a minha alma tem sede de Deus. Quando você abre o Salmo 42, você vê Davi dizendo, eu estou como essa corça, sedenta de ti, Senhor. E nós, irmãos, precisamos matar a nossa sede de Deus. A sede de Deus, sabe o que é? É comprometimento com Ele. É vida diária com Ele. É vida constantemente com Ele, todos os dias. O nosso estilo de vida é diferente do estilo de vida do mundo. O nosso estilo de vida é na presença de Deus, é se alimentando na palavra, é orando, é buscando a presença dEle, para Ele fazer uma transformação cada vez maior na nossa vida. Isso leva a gente a ter um entendimento que muitas vezes nós precisamos ver como é que está a nossa vida diante de Deus. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que a nossa vida realmente corresponde àquilo que Deus está nos ensinando e nos ensinou? Será que não há necessidade de Jesus entrar nessa Samaria e transformar a tua vida? Talvez você ainda não ganhou o seu esposo, ou você não ganhou a sua esposa, porque a tua Samaria, o teu testemunho está sendo um testemunho não verdadeiro, não real, e não proposital para ganhar o teu marido ou ganhar a tua esposa. É preciso rever isso. É preciso mudar de pensamento e de ideia. Como é que está a minha vida? Por que eu não ganho os meus filhos para Cristo? Por que eu não ganho o meu esposo? Quanto tempo eu tenho orado? Será que você tem orado, mas não tem mudado a sua vida e o seu testemunho diante da sua família? Porque ainda você não ganhou a sua família para Cristo? O Cristo precisa entrar na Samaria da tua família. O poço é fundo. Onde tens águas vivas, Jesus diz, vai. Chama teu marido. Vem cá. E Jesus está aqui, hoje, para dizer a um pecador com sede,
a uma menina com sede, a um garoto, adolescente com sede. Gente que está aí se acabando na vida, pecando. O dia da salvação chegou. Você vai hoje beber da salvação. Você vai hoje sentir desejo de pular de alegria. Hoje é dia de atravessar a Samaria da tua vida. Eu não sei como é que está a tua vida. Se há uma necessidade de Jesus entrar na tua Samaria e transformar a tua vida. Samaria não é um lugar bom. Não fique na Samaria. Em nome de Jesus, saia da Samaria. Venha para a Judeia. Venha para a Galileia. Venha para os pés de Jesus. Samaria não é um lugar bom e agradável. Samaria representa ódio. Samaria representa amargura. Samaria representa seca. Samaria representa maldade. Samaria representa ódio. Samaria representa angústia. Samaria representa escárnio. Samaria representa tudo, violência, droga. Samaria representa todas essas outras coisas. Saia da Samaria e venha para a presença de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Saia da Samaria. Samaria não presta para o crente. Espero que você receba essa palavra no seu coração. Não com arrogância, mas com humildade. Porque o nosso objetivo aqui é transformar, ajudar você a ter uma vida mais correta na presença de Deus. Ter uma vida mais alegre. Quantas pessoas perderam a alegria de viver? Você olha no semblante das pessoas, estão tristes, abatidas. Você pode contar a maior piada aqui, que elas não riem. Não dão gargalhadas. A Bíblia diz que na presença do Senhor há o quê? Fartura de quê? Fartura de tristeza ou fartura de alegria? Na presença dele, a fartura de alegria. Por isso nós estamos na presença dele. E nós queremos sair dessa Samaria da tristeza. Nós queremos sair da Samaria da doença. Mas nós queremos vir para outro lugar, na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aonde há alegria, aonde há paz, aonde há harmonia, aonde há salvação com Ele, aonde há vida e não morte, porque Samaria representa morte. Saia da Samaria, em nome de Jesus. Foi isso que eu vim dizer para você nessa noite. Foi necessário. Olha o amor de Jesus. Olha o amor de Jesus. Ele vai atrás de uma alma. De uma alma. De uma alma. Ele foi ali só para ganhar a mulher samaritana, aquela mulher samaritana. Foi isso. Largou os outros caminhos e disse, eu vou por aqui, porque ali tem uma vida. É isso como cristão também nós devemos fazer para ganhar almas para Cristo. Pegar os atalhos mais difíceis. Para a gente recuperar uma vida. Para trazer uma vida para os pés de Jesus. Para dizer para aquela pessoa que ela é o caminho, a verdade e a vida. Que você está num caminho de morte. Mas nós encontramos um caminho da vida, que é Jesus Cristo. Que parece bom. Que parece maravilhoso. O caminho da morte. É largo, é espaçoso. Mas o caminho da vida é estreito. É curto. Mas é um caminho agradável. É um caminho maravilhoso. É um caminho radiante. É na presença de Jesus. Baixe sua cabeça e vamos orar agora em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor falou primeiramente comigo. Pai, nessa noite nós queremos orar pelas famílias. Famílias que estão passando por crises. Crises de relacionamentos. Crises de harmonia. Desentendimento.
de angústia. Pai, mas nessa hora nós queremos pedir o Teu Espírito Santo, que visite, Senhor, não permita que o inimigo assole, destrua as famílias, Senhor. Porque a conta dele é diminuir e dividir as famílias. Mas nós pedimos ao Senhor que multiplique o amor, que multiplique a esperança, que multiplique o desejo de estar um com os outros, que não fique arredio, que não fique às esquivas, mas que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, te pedir, ó Deus, que a cada dia a gente desenvolva esse espírito do perdão, que a gente não crie em nós um coração cheio de ódio, de rancor, de ressentimento, porque nós vamos adoecer. Pai, faz uma obra poderosa no meio da tua igreja, aqueles irmãos que estão afastados da igreja, que perderam a alegria de vir à tua casa, aqueles irmãos que deixaram as suas congregações, mas que eles possam retornar para adorar ao Senhor dos céus e da terra, o nosso Salvador. Pai, tire toda a enfermidade, cure o teu povo da depressão, cure o teu povo, se porventura tiver alguém aqui com ansiedade, repreenda-as em nome de Jesus. Se tem alguém aqui com fobia, com síndrome do pânico, tira em nome de Jesus, sai todo o pânico em nome de Jesus. Pessoa que entrou aqui enferma, restitui a saúde em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Pessoas que estão desempregadas, Senhor, abençoa. Ó Deus, visita os currículos, vai na gaveta ali, daquela pessoa que acolheu o currículo, que o Senhor nesta noite possa desencavetar e chamar o amado que está muitas vezes desempregado, abre portas de emprego, cura as enfermidades, expulsa, ó Deus, do nosso meio, toda a cilada do demônio, expulsa do nosso meio o demônio, é em nome de Jesus que nós te oramos. Pai, nós confiamos no teu poder. Tu continua sendo o mesmo, Senhor. Está uma semana abençoada na tua presença. Ó, Pai, que possamos retornar para os nossos lares protegidos pela mão do Senhor, porque a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. E nós queremos disso, nós tomamos posse disso, que possamos ter uma semana abençoada que vai iniciar amanhã, meu Pai. Aqueles que vão trabalhar, que seja um dia de trabalho harmonioso, glorioso na tua presença, com alegria. Tira, Senhor, aquilo que impede de estar com o nosso coração com alegria, com interesse do Senhor, com mais dedicação ao Senhor, com mais comprometimento com o Senhor. Nós queremos compromisso com o Senhor. Eu quero a minha vida dedicada ao Senhor. Pai, faça com essa igreja, tenha verdadeiro compromisso com Deus, não é com a igreja, mas com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.